Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. E neste vídeo eu quero falar sobre a lição de número 11, 16 de junho de 2019, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O texto áureo, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Verdade prática. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. O objetivo geral da lição: mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o Levítico. Objetivos específicos: explicar o processo de escolha dos sacerdotes, descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço, expor sobre o sacerdócio de Cristo. O ponto central da lição: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote de seu povo, o nosso único mediador, o sacerdócio perfeito, puro, santo e imaculado. O tópico da lição, o primeiro tópico, a escolha dos sacerdotes. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Então Deus, para a sua obra, ele tem uma chamada específica. E na obra de Deus é Ele quem chama, é Ele que designa, é Ele que ordena, é Ele que conhece o coração e a disponibilidade de cada um para o seu serviço. Com os levíticos não foram diferente. Então Deus sabia o que seria melhor para exercer esse ministério ali no tabernáculo. O subtópico 1, os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Então todo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. E todo sumo sacerdote era vindo da família de Arão, dos coatitas. O subtópico 2, características especiais dos levitas. O chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Os levitas foram chamados para uma obra específica, para um serviço para Deus no tabernáculo que Deus havia instituído através de Moisés, que ele mostrou lá no monte para Moisés aquilo que tem lá em cima. Então Moisés viu uma réplica do que tem no céu e trouxe para a terra, para o povo fazer o sacrifício e atrair a presença de Deus. E tudo isso nós sabemos que tipificava, era uma simbologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o subtópico 3, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Então, esse era o propósito dos chamados dos sacerdotes. Eles tinham um chamado, eles foram separados pelo Senhor e para o Senhor. Então, nós vemos que a consagração sacerdotal tinha um só propósito. E qual era? Separados pelo e para o Senhor. Então, a obra era de Deus, então nós somos separados pelo Senhor e chamados pelo Senhor para o Senhor. Então toda a honra, toda a glória a Ele e toda a nossa obediência a Ele, porque nós somos chamados, os levitas aqui foram chamados
para o Senhor e foram chamados pelo Senhor. Não foi o homem que separou os levitas, tirou o sacerdote da tribo dos levitas, não. Foi o Senhor que chamou eles. Então, a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Para o Senhor e pelo Senhor eles foram chamados. O tópico 2, vestimenta sacerdotal para o serviço. Tópico 1, simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal. A vestimenta tinha características especiais. Então todo mundo olhava a vestimenta deles. Olhavam ali está um sacerdote, ali está o sumo sacerdote. A vestimenta era diferente. Então era um destaque, era uma autoridade. Todos olhavam para eles. Não, ali está um homem que oferece sacrifícios, é um homem que é chamado por Deus, é um homem que oferece holocaustos, é um homem que entra no lugar santo, entra no Santíssimo, é um homem que ouve a voz de Deus, é um homem que ele leva, a responsabilidade do povo, ele leva do povo e leva até Deus, e Deus responde ali, entrava ali através da nuvem, através da sua glória, da sua presença, e eles viam isso. Então a vestimenta fazia essa parte, para distinguir eles entre o povo. Então a vestimenta fazia essa separação, caracterizava a autoridade. Ali estava um sacerdote, ali estava um sumo sacerdote. Tópico 2, a túnica chamada éfode. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de ônix, e em cada tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Então esse éfode trazia sobre os ombros dos sacerdotes, pendurado o nome de cada tribo dos filhos de Israel. Subtópico 3, o Urim e o Tumim. Provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Segundo os historiadores, eram duas pedras e eles tinham a sua maneira de lançar sorte. Muitas das vezes, poucas vezes eles faziam isso, porque na maioria das vezes Deus já falava com eles, com os sacerdotes, mas eles já sabiam quando eles precisavam. Em ocasiões especiais, eles lançavam aquelas pedras, eles sabiam o lado que o Senhor ia responder de forma positiva, e também sabiam o lado que elas iam cair quando elas eram lançadas, e sabiam também quando Deus respondia negativamente. Nós vemos isso em Jonas, quando Jonas estava naquele navio, o pessoal ali do navio lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles pegaram Jonas e jogaram sobre o mar. E no Novo Testamento nós vemos também a escolha de Matias para substituir o Judas, o traidor. Eles também lançaram sortes. Então nós cremos que eram as pedras ali. Eles oraram a Deus primeiro e depois lançaram as pedras. E a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi incluído entre os 12 apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos agora para o próximo tópico, que é o tópico de número 3, o sacerdócio de Cristo. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, está lá em Hebreus 7, versículo 1. Posteriormente a Arão, da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo levita. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Subtópico 1, um povo e perfeito sacerdócio. O autor da epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia do serviço eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então Cristo ele vem como nosso sumo sacerdote. Ele é o ofertante e ele é também a oferta do sacrifício.
Lá o sacerdote, as pessoas colocavam a mão sobre o animal, transferindo simbolicamente os seus pecados para o animal, e aquele animal era sacrificado pelo sacerdote e era oferecido em holocaustos. Mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, ele é o ofertante, ofereceu a si mesmo em favor de nós, como sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, e também ele é a oferta. Ele se fez pecado por nós, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas culpas, e levou sobre ele, que não tinha pecado e não tem pecado. Jesus Cristo não pecou. Então ele foi um sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, que ofereceu como sacrifício em nosso lugar. O subtópico 2 aqui, o ponto 2 do tópico 3. Jesus trouxe a salvação perfeita, diferentemente dos sacerdotes araônicos, que sucediam no ministério. Passava-se um tempo, quando o sumo sacerdote acontecia que ele tivesse 50 anos, ele saía, não exercia mais o ofício. E Jesus não, Jesus continua exercendo o seu serviço de sumo sacerdote perfeito, eternamente, como nosso mediador, o nosso intercessor, que está à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. É perfeito. Não passou araônico, era de homem, passou, findou. Mas o de Cristo não, é eterno, querido, por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Então Jesus trouxe salvação perfeita, né? Cristo intercede por nós, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Jesus fez isso por mim e por você, uma vez só, ali na cruz do Calvário. Aleluia! O ponto número 3 do tópico 3. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos, mas o homem, enfermo pelo pecado, não tinha forças para obedecer a ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. É o sacrifício perfeito. Expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus através de sua graça. Vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém? Glória a Deus. Essa lição é comentada pelo pastor Elienay Cabral, muito enfático, muito incisivo, e um homem, né, usado por Deus, que Deus continue abençoando a ele, né? Conclusão: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo, querido, é o nosso sumo sacerdote perfeito, para sempre, eterno. Não é passageiro, não é por toda a eternidade. Então eu convido você a estudar essa lição, que Deus enriqueça ricamente você, da sua graça, da sua misericórdia, e que lhe dê cada dia mais conhecimento. Meu muito obrigado por você estar aí visualizando esse vídeo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.